Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir a terceira lista de exercícios que vocês dos primeiros anos vespertinos e noturnos aí da Escola de Inventor, né, tem no mural, na pasta de atividades, e é uma lista para você treinar. Veja, na lista a gente tem alguns exercícios porque surgiu uma dúvida. Por que eu estava calculando, né? Alguns alunos perguntaram, por que o senhor está calculando sempre a área para achar diferentes coisas? E eu falei, olha, você tem que olhar a unidade dos gráficos e o que ele está pedindo. A vertical e a horizontal de cada gráfico. Por exemplo, ao observarmos esta figura, né, você vê o seguinte, este gráfico aqui, ó, na vertical, ó, ele tem força em newtons. E na horizontal, ele tem segundos, tempo. Por isso que esse gráfico, ele me pede, fala assim, um corpo de massa 20 quilos, né, inicialmente em repouso. Então o que ele está dizendo para mim? Ele me deu a massa desse corpo e me deu a velocidade inicial desse corpo. Zero. Sobre ele atua uma força variável. Você está vendo ali que a força está aumentando de 0 até 100 em 8 segundos. Calcule o impulso total recebido por esse corpo de 0 a 8 segundos. Bom, vamos tirar as dúvidas que surgiram lá na outra, né? Bom, primeira coisa. Esse gráfico é força versus tempo. Isso relaciona força e tempo numa única figura. E a grandeza física que tem força vezes tempo é impulso. Só que há um problema. Você não pode usar a fórmula do impulso, força vezes tempo, quando a força é variável. E esse caso é um caso que a força é variável. Então a resolução dele é gráfica. E você veria isso aqui. Vamos pegar o nosso gráfico. Quando a força aumenta ou diminui, quando ela varia, eu tenho que calcular da seguinte forma. O impulso é igual à área. Que área? A área do gráfico força versus tempo. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que descobrir que área é essa que o exercício está te mostrando. Então, olha, pinta o gráfico abaixo do gráfico, é claro. Então, se você olhar abaixo desse gráfico, né, nós temos um triângulo. Tá ok? Um triângulo. Esse triângulo, você pode pintar ali, ó. O gráfico não é o tracejado, o gráfico é a reta contínua aqui, ó. E você vai pintar a área entre essa reta contínua e o eixo horizontal. É aqui que você encontrará a figura que você tem que calcular a área. Então veja que cada gráfico pode apresentar uma figura diferente. Pode ser um retângulo, um quadrado, um triângulo, um trapézio. Geralmente para nós aqui no ensino médio fica em cima dessas figuras. Está aí a figura pintada. É um triângulo. Já que é um triângulo, então você sabe que para triângulos a área é igual a base vezes a altura sobre 2. É isso? Essa aqui é a base, ó. Saiu do 0, chegou ao 8, a base é 8. Você faz 8 menos 0. Essa aqui é a altura, ó. Saiu do 0, foi ao 100, 100 menos 0, 100. Então, o meu impulso vai ser 8 de base vezes 100, que dá 800, dividido por 2. Então, o impulso está dando 400 newtons vezes metro. Tá? Deu para entender? Lembre-se, as áreas você vai ter que calcular. Não vai ter jeito, você vai ter que identificar e calcular. Vamos ver o exercício 2 aí para continuarmos nos nossos esclarecimentos sobre gráficos. O exercício 2 é o exercício que tem outro gráfico. Agora, certo? O exercício 2 fala de um corpo de massa inicial de 28 quilos, que também estava inicialmente em repouso, ele estava parado, e a força ela é variável. Veja, ele diz que é variável, mas de 0 a 8 ali, ó, no gráfico, ela é constante, depois ela diminui. Mas continua sendo um gráfico força em newtons versus tempo em segundos. Então, este gráfico
Embaixo é 0,815 segundos. E o valor máximo ele começa de 15 newtons. Como você viu no exercício anterior, né, seguindo a mesma linha de raciocínio, você tem que calcular a área, porque a força, embora comece constante, depois ela diminui. Então é melhor para calcular o impulso, e ele fala que o impulso é de 0 a 15. Então eu vou pintar essa área de 0 a 15 segundos. Essa área aqui, tá? Chegando aqui no 15. Então cuidado, cada exercício tem uma área diferente. Faz isso aí, pinta. Vê qual área que é. E cuidado, a área não é o tracejado como foi aqui em cima. O cara já pinta, tô falando quadrado. Não é isso, é o gráfico. O gráfico é essa reta aqui, ó. Certo? Então tá aqui a nossa figura, né? Você já vê nitidamente que essa figura é um trapézio. Então eu estou diante de um trapézio e é só calcular a área do trapézio. Vamos recordar a área do trapézio? Base vezes altura sobre 2, não é isso? Base vezes altura sobre 2 é triângulo, rapaz. Cuidado, é trapézio. É base maior vezes, mais base menor vezes altura sobre 2. Tá? O cara fica impressionado, acaba usando outro exercício lá e aí não vai dar certo. Então deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Olha, a base maior seria essa aqui, ó. Beleza? Essa aqui seria a base menor e isso aqui seria a altura. Então veja, saiu do 0, foi ao 15. Quanto que vale a base? 15 menos 0. Aqui saiu do 0 e foi ao 8. 8 menos 0. Aqui saiu do 0 e foi ao 15. 15 menos 0. Então o impulso aqui é igual à área, mas desta vez foi um trapézio. E a área do trapézio, base maior mais base menor, fecha parênteses, vezes a altura sobre 2. Então, substituindo, seria 15 mais 8 vezes 15 sobre 2. Certo? Bom, como a gente viu, a maior parte dessas áreas vai cair dentro de uma área conhecida, né? Que são aquelas áreas de retângulo, quadrado, triângulo e trapézio. Então, vamos fazer o seguinte, multiplicando, isso aqui dá 23 vezes 15, dá 345. Divida por 2, não é isso? Então, metade de 345, 172,5 newtons vezes segundo. É o meu impulso. Tranquilo, né? Calculamos. Como você pode ver, não é uma área muito difícil. Mas cuidado, eu sempre falo, olha para as unidades. Força e tempo. Newtons vezes segundo. Isso caracteriza para nós o impulso. Eu fiz isso, mas nos outros dois exercícios a gente colocou um gráfico muito parecido. Porém, esse gráfico tem outras unidades. Então vamos dar uma olhada na questão número 3. Para você não errar por besteira, tá legal? São coisas simples que valem a pena a gente, né, prestar atenção nos detalhes. Então, olha, no exercício número 3, repare que dessa vez, se você olhar aqui, ó, é força, continua sendo força na vertical, só que na horizontal é a distância, é a posição, é o x em metros, não é mais tempo em segundos. E até a pergunta mudou, olha lá, ele está pedindo o quê? O trabalho. Trabalho, quando a força é constante, é a força vezes o deslocamento. Mas aqui a força está aumentando, ou seja, está variando. Então, neste caso, você não deve usar a fórmula força vezes deslocamento, porque ela é só para força constante, tá? Então, muito cuidado com isso. É um erro comum. E aí, às vezes, a pessoa
aplica a fórmula e não é isso que você deve fazer, tá? Então cuidado com as unidades de cada gráfico. Isso que dá problema. O cara não repara a unidade. Tá? Outra coisa é os detalhes do enunciado. Ele quer que você calcule o trabalho entre 0 e 4 metros. Não vai para o 6, não quer o 6, senão o cara calcula um triângulo enorme. Então vamos dar uma olhada nesse detalhe no gráfico. Então olha a nossa resolução aqui. Você quer calcular a área? Tem que ser a área. Nesse caso não tem outro jeito, porque a força é variável. Então, nesse caso, o trabalho é igual à área do gráfico força versus deslocamento. Neste caso aí é um triângulo, igual ao primeiro exercício. Daí a gente tem a mesma saída, é uma área, só que essa área representa outra grandeza. Tá? No caso é o trabalho, não é mais o impulso. Então você tem que pintar a área. A área até onde? Até 4 metros. Porque ele pediu de 0 a 4. Então você tem que pintar esta área aqui, ó. Embaixo do gráfico, não é destracejado aí não. Então você pintando essa área, fica nítido que é um triângulo. Mas não é o triângulo grandão, é o triângulo menor aqui, ó. Entre 0 e 4 segundos. A professora sempre disse entre 4 e 8, você pintaria era esse trapézio aqui de pé. Mas não foi isso que ele pediu. Então nós não vamos fazer isso. Já que ele pediu a área, e a área de triângulo, está aqui a base. Ó. A nossa base é 4, porque saiu do 0, chegou no 4, 4 menos 0. E a nossa altura, ó, saiu do 0, chegou ao 40. Então é 40 menos 0 dá 40. Então aqui é a base 4 vezes 40 sobre 2, certo? Isso aqui dá 160 sobre 2 dá 80. A unidade de trabalho, joule. Aí você resolveu a questão. Deu para entender? Foi muito parecido com a primeira, só que como eu tenho outro gráfico, eu não calculo mais o impulso. Eu calculo, na realidade, o trabalho, porque é força vezes deslocamento. A professora, mas se eu usar a fórmula 40 vezes 4, você pode ver que não bate. Não é força vezes distância, é a área do gráfico, porque a força é variável. Entendeu? Então, já que você está entendendo bem, vamos olhar a questão número 3. Número 3 não, né? Número 4. E a questão número 4, ela tem um gráfico para você também, que a gente fez uma lista exclusiva de gráficos aqui, devido ao problema aí que o pessoal está tendo aí com o cálculo de áreas e a interpretação. Por que a área sempre é a mesma solução? É que são gráficos diferentes, que a saída é a área, tá? Então cuidado com isso aí para você não errar bobeira, tá bom? Bom, no nosso gráfico aí, então, falando, ele tem força como eixo horizontal e distância como eixo vertical. Né? Desculpa, força como eixo vertical e distância como eixo horizontal. Então eu invertendo aqui os eixos. E ele quer que você, lendo o enunciado, fala, calcule o trabalho realizado por uma força variável entre 0 e 300. E foi até o final do gráfico. Tá? Então está escrito lá 0 e 300. Ele quer o trabalho, então o trabalho é a área desse gráfico. Então vamos olhar aqui no nosso quadro de resolução, para a gente saber direitinho que área a gente está pintando. Olha, a área de 0 a 300, se você pintar aí, você vai encontrar que figura? Você já viu essa figura hoje aqui. Só que talvez numa outra modalidade, né, de trapézio. Aquele que a gente resolveu era um trapézio retângulo. E esse aqui não. Mas vamos ver aqui, vamos pintar a área abaixo do gráfico. Então, ó. Né? Essa é a figura. Ó. Um trapézio, onde a gente já vai marcar aqui no trapézio como calcular as áreas. Né? Parecido com a outra. Ó. Embora o formato do trapézio ficou um pouquinho diferente, ainda dá para calcular da mesma maneira. Olha, você sabe que o trabalho nesse gráfico força versus deslocamento é a área, mas em particular aqui é um trapézio. Bom, áreas de trapézio são base maior mais base menor, fecha parênteses, vezes altura sobre 2. Está aqui a base maior.
o Bzão. Saiu do 0, foi ao 300. 300 menos 0, 300. Aqui é a base menor, o Bzinho. Olha, ele saiu, o Bzinho começa no 100 e vai para o 200. É um menos o outro. Viu? Não é 200, nem sempre. É, ó, final menos inicial. 200 menos 100 dá 100. E está aqui a altura do nosso trapézio. Como você pode ver, 800. Então ficou fácil, né, moçada? O meu trabalho vai ser a base maior, que é 300, mais a menor, que é 100, vezes 800, dividido por 2. Você já pode simplificar aqui, ó. 400 vezes 400, né? Então dá 4 zeros, né? 400 vezes 400, 160 mil joules. Unidade de trabalho é joule. Então nessa lista a gente resolveu os exercícios de área e as possíveis áreas que podem aparecer. Faltou talvez um quadrado, um retângulo, que é base vezes altura. É muito parecido com o do triângulo. E sempre olhe as unidades. Se for impulso, é força em newtons, tempo em segundos. Se for trabalho, é força em newtons, distância em metros. Tá ok? Beleza, pessoal? Então vamos tentar fazer lá. Valeu? Tchau!